Bem-vindos! Nesse vídeo exploraremos o mundo dos produtos que já foram esquecidos. Produtos que já foram indispensáveis em nosso dia a dia, mas que agora estão relegados ao passado. Hoje, vamos falar sobre aqueles que não existem mais ou foram substituídos por outros. Não é segredo que a tecnologia tem evolução rapidamente, e muitas vezes, isso significa que produtos que costumávamos usar não são mais necessários, ou foram substituídos por outros mais avançados. Mas, quem não sente saudades de aparelhos antigos e de como era diferente viver em uma época em que esses produtos eram os mais modernos? Neste vídeo, vamos viajar pelo tempo e relembrar alguns desses produtos que marcaram época, e que apesar de não existirem mais, ainda deixam saudades em muitos de nós. Então, se você está pronto para essa viagem nostálgica, aperte o play e venha comigo. Dependendo da sua idade, é bem possível que você nunca teve o prazer, e nem passou raiva, digitando em uma máquina de datilografar. A parte boa é que a lógica da digitação é a mesma dos teclados atuais no padrão QWERTY, então não tem tanta diferença assim, só a sensação mesmo. Aliás, há quem afirme que o teclado QWERTY é o mais usado porque ele era mais lento que os outros, de modo que evitava que a máquina de escrever travasse muito quando o datilógrafo era muito rápido. A herança persiste nos computadores e celulares atuais. É difícil dizer que esta tecnologia obsoleta é a mãe do computador porque a máquina de escrever servia apenas para digitar, enquanto o computador sempre teve uma parte lógica por trás. Porém, podemos dizer que ela se tornou obsoleta devido ao uso do computador, que é mais prático e fácil. Afinal, já pensou ter de reescrever uma página inteira toda vez que digita uma letra errada? O mimeógrafo foi uma máquina usada para produzir cópias em papel de documentos escritos ou desenhados. Ele funcionava através de uma folha de stencil, um tipo de papel grosso e poroso, que era fixado em um cilindro na máquina. Ao escrever ou desenhar na folha com um lápis ou caneta especial, o stencil era perfurado, criando pequenos buracos onde a tinta poderia passar. Em seguida, a folha era colocada na máquina, e rodava-se a manivela, criando cópias do documento original. As cópias produzidas pelo mimeógrafo eram de qualidade relativamente baixa e geralmente apresentavam manchas de tinta, mas a máquina era popular e amplamente usada até a década de 1980, especialmente em escolas e escritórios. Com a evolução da tecnologia digital, o mimeógrafo foi gradualmente substituído por copiadoras e impressoras a laser, que ofereciam uma qualidade muito melhor e mais velocidade na produção de cópias. Papel carbono é um tipo de papel revestido com uma camada de pigmento e cera que é utilizado para criar cópias manuais de documentos ou textos. Ele é utilizado para fazer cópias através do processo de carbono, que é uma técnica que usa pressão para transferir a tinta ou pigmento do papel carbono para o papel de cópia ou outro suporte. Para utilizar o papel carbono, coloca-se uma folha de papel carbono entre a folha original e a folha de cópia. A pressão é então aplicada na folha superior, geralmente por meio de uma caneta ou uma máquina de escrever, e o pigmento do papel carbono é transferido para o papel de cópia, criando uma cópia exata do texto original. Embora o papel carbono tenha sido muito utilizado no passado, atualmente ele é menos comum devido ao aumento da disponibilidade de tecnologias digitais que tornam a cópia de documentos muito mais fácil e eficiente. No entanto, ainda é utilizado em algumas áreas, como para preencher formulários impressos à mão, criar recibos manuais e produzir documentos impressos em pequenas quantidades. Máquinas fotográficas ainda são muito comuns, principalmente as profissionais. Porém, alguns anos atrás, as máquinas usadas em situações cotidianas eram à base de filme. A situação era um pouco assustadora, não era possível ver a foto, nem repetir o clique como atualmente, o número de fotos era contado e dependia do filme comprado e a qualidade normalmente não era boa. Selfie então, nem pensar. Além disso, era possível perder todas as fotos caso o filme tivesse problema, o que não era raro. Essas são boas justificativas pelo fato de que os adultos atuais não gostam de suas, talvez assustadoras, fotos de infância. A primeira máquina usando rolo de filme surgiu por volta de 1888. Ela foi aprimorada com o tempo. Felizmente, o filme fotográfico teve seus dias contados quando as máquinas digitais chegaram. Porém, o reinado das digitais não durou muito, pelo menos das amadoras, já que as profissionais ainda são usadas. Rapidamente as câmeras dos celulares superaram as das máquinas, que viraram tecnologias obsoletas. Filme fotográfico.
Se você não for um fotógrafo profissional ou um romântico saudosista, dificilmente usará rolos de filme novamente. Filme fotográfico é um material sensível à luz usado em câmeras analógicas para registrar imagens. O filme é composto de uma base de acetato ou poliéster revestida com uma emulsão fotossensível que contém grãos microscópicos de prata halógena. Quando o filme é exposto à luz através da lente da câmera, os grãos de prata halógena na emulsão são expostos à luz e mudam de forma, criando uma imagem latente no filme. O processo de revelação química é usado para converter a imagem latente em uma imagem visível, e a imagem final é impressa em papel fotográfico. O filme fotográfico foi amplamente utilizado como meio de registro de imagens antes da chegada da fotografia digital. Com o advento da tecnologia digital, o uso do filme fotográfico diminuiu significativamente, mas muitos fotógrafos e artistas ainda preferem o aspecto e a qualidade única do filme fotográfico, e há uma comunidade de fotógrafos que continuam a utilizar o processo de fotografia analógica. Uma coisa leva a outra. Graças ao desuso das câmeras analógicas, os saudosos álbuns de família foram sendo deixados de lado, visto que, hoje em dia, poucas pessoas se dispõem a investir dinheiro e tempo para mandar revelar fotos. Mas a pergunta que fica é: quem não gosta de rever fotos do passado? Querendo ou não, o álbum físico é a melhor maneira de preservar memórias, contar histórias e reunir a família, além de ser uma forma de preservar os momentos mais marcantes das nossas vidas. Mertiolate e mercúrio. Medicamentos usados para cortes, arranhões e pequenos machucados. Ardiam bastante o machucado, quando eram aplicados, e deixavam a pele bem vermelha. Hoje, estes medicamentos mudaram suas fórmulas e é bem difícil encontrar estas versões. Se você não conheceu um disquete, isso quer dizer que você é jovem ainda. Basicamente, os disquetes são os vovós do USB e dos cartões de memória e pais do CD. Eles são discos de armazenamento magnético com plástico por fora e em formato quadrado. Dos anos 70 aos anos 90, o disquete teve uma redução de tamanho de 8 para 3,5 polegadas e aumento da capacidade de incríveis 80 kilobits para pouco mais de 5 megabytes. É importante comentar também que eles foram uma das primeiras formas de transmitir vírus. Quem é fã de filmes deve lembrar que há vários disquetes em A Rede de Net, 1995, e é por meio de um deles que a personagem interpretada por Sandra Bullock descobre que está em apuros. A versão que sucedeu o disquete atualmente já caiu em desuso, o CD. Apesar de ainda serem usados algumas vezes, os computadores mais recentes não possuem leitor de CD-DVD, bem como os computadores do final dos anos 2000 já não tinham mais leitor de disquete. A evolução do CD e do DVD foi o USB, seja o pendrive ou o HD externo, o qual já caminha para a substituição pela nuvem. Fax, uma abreviação de facsímile, é um meio de comunicação que permite a transmissão de imagens e documentos escritos por meio de uma linha telefônica. O fax é composto por um aparelho de fax, também conhecido como fax machine, que é capaz de digitalizar uma imagem ou documento escrito e transmiti-lo através de uma linha telefônica para outro aparelho de fax, que então imprime uma cópia do documento original. O processo de envio de um fax envolve colocar o documento original na bandeja de alimentação do aparelho de fax, discar o número do aparelho receptor e pressionar o botão reenviar. O aparelho de fax digitaliza o documento e o transmite através da linha telefônica para o aparelho receptor. O receptor recebe a transmissão e imprime uma cópia do documento original. Embora o fax tenha sido amplamente utilizado como meio de comunicação nos anos 80 e 90, com a popularização da internet e do e-mail, sua popularidade diminuiu significativamente, e ficou em desuso. Ele é visto como um meio de comunicação obsoleto. Videocassete VHS. Assim como a fita cassete, o VHS, o Video Home System, em inglês, consistia em gravação magnética de fitas, porém para vídeo e com muitos minutos de gravação. Foi muito popular nos anos 80 e 90, e se você foi uma criança dessa época, é bem provável que teve um VHS, com alguma festinha de aniversário guardado em alguma gaveta escura por alguns anos. Os VHS foram substituídos pelos DVDs, que perduraram até pouco tempo atrás. O USB e a nuvem são os atuais substitutos dessa tecnologia. Orelhões, também conhecidos como telefones públicos, são aparelhos de telefone instalados em locais públicos para uso geral da população. Esses telefones geralmente ficavam em cabines ou em postes, e eram operados com fichas ou cartões, permitindo que as pessoas fizessem chamadas locais ou de longa distância.
Antes da popularização dos telefones celulares, os orelhões eram uma das principais formas de comunicação disponíveis para pessoas que não possuíam telefone em casa ou no trabalho. Eles eram comuns em aeroportos, estações de trem e ônibus, praças públicas, shopping centers e outros locais públicos. No entanto, com o avanço da tecnologia dos celulares e o aumento da cobertura de rede móvel, o uso dos orelhões diminuiu significativamente em muitos países, levando a uma redução no número de telefones públicos disponíveis em ruas e locais públicos. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelos produtos que não existem mais ou foram substituídos por outros. Foi uma jornada nostálgica, relembrando gadgets e aparelhos que marcaram época, e como a tecnologia evoluiu desde então. Mas o que importa mesmo é que, apesar das mudanças, muitas vezes é possível reviver as boas lembranças desses produtos através de fotografias, vídeos e histórias que contamos uns aos outros. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha trazido boas recordações para você. Se você quiser ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tiver alguma sugestão de produto antigo ou história para compartilhar, deixe um comentário aqui embaixo. Ficarei feliz em ler e responder a todos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.